Bom dia. No último dia, assim, do congresso, o pessoal já vão ficando meio em... Se fosse de automóveis, e nos baixa, né, assim, né, pessoal? Mas vamos nessa. Pessoal, então a ideia da gente conversar um pouquinho sobre essa questão de custo e a formação do preço de venda, que me preocupa um pouco mais nessa parte final da formação de preço de venda. Tá? E na medida que vocês tiverem alguma pergunta, não sei se tem alguma coisa estabelecida, pode ser durante vamos fazendo, aí se eu souber eu respondo, senão eu passo aqui para o Flávio, aqui, ó, que ele sabe tudo, tá? Aí eu passo para ele aí. Bom, pessoal, quando a gente fala em definição do preço de venda, tem duas grandes colunas assim que a gente pode seguir para se guiar. Uma delas, eu pego o meu custo e ponho minha margem de lucro. Então é uma linha de eu ir. E outra, eu olhar para o mercado. Quanto é que o mercado cobra este preço por este serviço aí, tá? São duas grandes linhas que a gente tem. Como tudo, tá, tem os seus problemas. Se eu pegar o custo mais lucro, às vezes eu posso ficar fora do mercado. Tá? Meu preço pode estar muito alto ou muito baixo. Tá? Normalmente muito alto. Tá? E se eu pegar o preço de mercado, eu posso ter alguns problemas. Um deles, eu posso não ter lucro, por consequência, prejuízo. E se eu vou me guiar pelo prejuízo, tá, pessoal? Eu quero dizer para vocês o seguinte, provavelmente o concorrente de vocês pode quebrar hoje e vocês vão quebrar semana que vem. Tá? Então não tem nenhum problema. Tá? Porque isso é chamada a espiral da morte. Tá? Alguém cobra 100, aí o concorrente baixa para 90. Você pega e baixa para 80. Ele baixa para 70. Você baixa para 60, chegou lá, o cara quebrou, na semana que vem você vai quebrar junto. Então não dá para a gente se guiar, infelizmente, somente pelo mercado, porque isso pode acontecer. E em todos os ramos da atividade, imagino que vocês não sejam diferentes aqui, né? Vocês já viram empresas que há 10, 20 anos atrás estavam abertas e hoje não estão mais. Tá? E às vezes a gente tem um pouco de medo, pessoal, quando nessa hora da cobrança do valor. Tá? É delicado, principalmente serviços. Né? Quando é um bem palpável, é muito fácil. A loja que vende computadores, ela sabe. Comprei por 2.000, por exemplo, e eu tenho que vender por 2.500, 3.000. Só que o nosso serviço a gente não consegue, às vezes, identificar tão claramente quanto é esse custo de 2.000. Tá? Então, por mais amigo que você seja do dono da loja de computadores, se custou R$2.000 para ele esse computador, ele pode baixar para 2.400, 2.300, mas ele nunca vai te vender por menos de 2.000. Com certeza. Tá? Por mais amigão que deve seja. Agora, o problema é que nos serviços, às vezes está vendendo por abaixo do preço. Talvez por não conhecer quanto é realmente esse preço. E daí, o destino, infelizmente, tá, é a morte. Tá? Infelizmente, é a morte. Bom, então, para dar uma descontraída aqui, é um olho no gato e outro olho no queijo. Né? Ou seja, é um olho no mercado, quanto o mercado está cobrando por esses serviços, e o outro olho, que eu não posso me descuidar dos meus custos. Eu estou conseguindo vender por um preço superior ao que me custa? Tá? Eu tenho que ter essas duas coisas muito claramente. Mas eu pergunto, e agora eu vou deixar para vocês falarem, quanto custa uma hora de voo? Está aberto? Pode responder aí. Tá, querem separar? O que vocês preferem? Avião pequeno ou grande? Pequeno. Vamos lá. Tá, mas vamos pegar na tua empresa, quanto custa uma hora de voo, então? R$1.800. Alguém dá mais? Vamos lá. 2.050. O avião pequeno. R$3.000. Quem dá mais? Ou menos, pode ser menos também, não tem problema. Um valor diferente que encontraram. R$1.400 a hora do voo. R$1.600. O que mais? 2.800. Bom, só quero lembrar aqui que o número, se eu peguei bem, o número mais baixo que alguém falou foi 1.400 e o número mais alto foi R$3.000.
Vê, é mais do que o dobro a diferença, hein, pessoal? Claro que a gente tem uma questão que o primeiro o Valdinei comentou, depende da empresa. É a primeira coisa, tá? Sim, nós estamos falando de aeronaves pequenas, tá? Pistão, tá? Pessoal, eu sou contador, então se eu der um fora nesses nomes de aeronave, alguma coisa, essa parte aí, perdoe, tá? Não sou piloto, não é minha praia, tá? Não sou dono de empresa aeroagrícola. Bom, pegando a aeronave pequena, nós encontramos um valor de 1.400 ou de 3.000. Depende de uma série de fatores, tá, pessoal? Quando a gente foi montar a planilha que a gente vai apresentar aí, eu peguei, na verdade foram dois, que até não estão aqui para colaborar comigo agora, eles fugiram, os universitários, foi o Batista da empresa NITS, que é meu cliente, e o Leandro da KL, sócio do Kiko, que me ajudaram assim, com algumas informações. Mas observei que no próprio avião pequeno, eu tenho diferenças de custo, né, do Ipanema, do Cessna, é diferente o custo do motor, das coisas, enfim. Outro detalhe também que me chamou a atenção, e a gente fez um levantamento para calcular a depreciação. Vocês não são obrigados a saber os termos mais contábeis, tá? É a perda do valor de um bem pelo seu uso, desgaste ou se tornar obsoleto, tá? Então, quando você compra um avião, ele vale X, daqui a um ano ele vale menos. Aquele valor que ele perdeu ali chama-se depreciação. E a gente fez uma bem gerencial assim, a gente pegou de diversos anos, eu fui criando em percentuais e observei, assim como é de se imaginar, tá, que nos primeiros anos um avião novo ele tem uma depreciação, um valor, uma perda muito grande. E depois vai indo e se estabiliza, praticamente não perde muito valor. Ou seja, se comprar um avião hoje, 2018, ele vale X, o 2017, se for comprar, já vale bem menos, o 2016 menos. Agora depois, o 1978, 1977, quase não altera o preço, tá? Então a perda vai lá do 77, 76, mais para frente não. Então depende dos aviões que eu estou trabalhando, eu tenho maior ou menor depreciação, maior ou menor manutenção, tem a parte salarial também, tem regiões que os salários são mais altos, outros são mais baixos, e aí vai indo. O frete para levar o combustível depende da distância que está indo, uma série de fatores que vão alterar. Mas, quanto custa uma hora de voo? Parece-me, assim, no primeiro momento, que custa de R$ 1.400 a R$ 3.000 do avião pequeno, tá? Eu quero dizer o seguinte, já que o título da nossa palestra tratava-se da gestão de custos, eu só consigo fazer gestão, eu só consigo administrar, tá, se eu conhecer. Se eu não conheço, pessoal, me desculpe assim, minha franqueza, é em cima da perna. Tá? Eu tenho que conhecer isso, tá? Para que eu consiga administrar. Eu entendo, tá, pesquisando um pouco sobre o assunto, que faz parte do custo, portanto, da formação do preço de venda que eu vou colocar na frente, no mínimo, eu botei aqui, tá? A depreciação, essa perda do valor do bem pelo seu uso, tá? Que isso vai implicar na renovação da frota. Você não pode comprar um avião hoje, trabalha, daqui a 10 anos você não tem dinheiro para comprar um avião novo novamente. Se eu comprei um avião novo hoje, eu tenho que ter uma reserva, essa depreciação serve para isso, para que a hora que eu quiser, daqui a 10 anos, eu novamente consiga comprar outro avião novo. Vendendo aquele, eu consigo comprar um novo. Eu tenho que renovar a frota, né? Qual a idade média da frota? Ela não pode ficando velha, ela tem que estar sempre sendo renovada, tá? Eu tenho que considerar isso na hora da formação do preço de venda. Eu tenho que retificar o motor, que é pesado, né? Ontem eu estava conversando com alguns associados ali, eu não sabia que era tão alto assim. A revisão da hélice, tem lubrificante, combustível, isso aí a gente já, todo mundo sabe que tem o custo do combustível, porque é imediato, né? A depreciação não, a gente só vai sentir a hora que o avião tá bem velhinho lá. Os pneus, seguros, manutenções diversas, né? Eu botei aqui, despesas, nós temos a administrativa, aluguel, água, energia elétrica, telefone, internet, contador. Contador sempre é barato, tá, pessoal? Você não se preocupa, tá? Advogado, dependendo do caso, material de escritório, correios, etc, etc. A lista das despesas, assim, ó, receita vocês só tem uma, receita de voo.
Tá? De serviços. Agora, a lista de despesas é enorme, tá, pessoal? É assim mesmo. Despesas com pessoal. Salário, 13º, tem esses programas PPRA, PCMSO, EPI, provisão para rescisões. Pessoal, as pessoas que trabalham com vocês, eles trabalham um tempo e eles vão embora. Ou você manda ou eles pedem para ir embora. Tem que pagar uma rescisão no final. Quando você vai calcular o custo, você tem que prever quanto vai gastar lá na rescisão no final. É óbvio. E mais, tem alguns que vão entrar com a reclamatória trabalhista. E vai dar um valor para pagar. E você tem que prever isso. Na hora de montar o custo de venda, você tem que prever essas coisas. Tá? Que um percentual, vou ter que fazer uma reserva, porque um dia eu vou ter a rescisão e pode, entre o meu grupo de funcionários, um deles colocar na reclamatória trabalhista e tudo mais. Eu tenho que fazer essas previsões. Tá? Despesas operacionais. Combustível, manutenção de veículos, para poder atender lá, né? Pedágio, engenheiro agrônomo, oficina homologada e assim por diante. Despesas financeiras, taxas bancárias, despesa com cobrança, perda no recebimento. Vamos lá, outra enquete. Alguém aqui consegue trabalhar e receber todo o valor da safra sem perder nenhum real? Ó, apareceu o meu primeiro assessor, o Leandro Viavi, ó. Alguém consegue receber todo o valor? Alguma coisa a gente perde? Pouquinha coisa, mas perde. Pois é, pessoal. Lá no Rio Grande, a gente tem uma frase do couro que sai as correias. Tá? Infelizmente, claro, a empresa tem que adotar, e daí vem a parte de gestão de novo, de custos, no sentido de adotar critérios para evitar ao máximo a perda, tá? Agora, alguém tem que pagar por essa perda, meu. Alguém tem que pagar por isso. Tá? Em média, eu perco 3%. Estou chutando percentual aqui, não se detenham nele. Tá? Eu tenho que colocar 3% a mais no meu custo, porque alguém vai deixar de pagar e eu não posso chegar lá na companhia elétrica assim, esse mês eu não vou pagar minha conta de energia elétrica porque um cliente não me pagou. Você me abona aí, né? Me libera. Eu não posso chegar para o meus funcionários e dizer, esse mês não vai ter folha de salário para 2, 3 aqui, porque os clientes não pagaram e pronto. Não. Os nossos compromissos a gente tem que pagar. Mas, infelizmente, quem nos deve nem sempre nos paga. Tributos, bom, isso aí é o sócio, né, pessoal? Às vezes ele atrapalha, né? Mais do que ajuda, mas vamos lá, tem que pagar. E provisões para sinistros e indenizações. Pessoal, vocês que são da área, por mais cuidados que você tenha com a manutenção da aeronave, com o treinamento do piloto, tomar todas as precauções, mas pode ou não pode acontecer um acidente? Sim ou não? E daí? E quem paga essa conta? Infelizmente, eu tenho que compor o meu preço de venda. Porque o que acontece? Se você trabalhar sem isso, você está trabalhando, recebe, paga suas contas. Recebe, paga suas contas. O dia que acontecer um sinistro, e se não tiver seguro, vai ter que vender a tua casa, não sei o que mais, para tentar repor aquele prejuízo. Do couro sai as correias. A empresa por si só, ela tem que gerar recursos para, neste momento, ela conseguir fazer frente a essa situação aí, né? E daí vocês são da área, eu imagino, tem alguma indenização que de repente possa surgir aí, sem querer lá, contaminou uma área lá, uma água, foi na lavoura vizinha lá, que era orgânica, e foi algum produto estragou, de repente vai ter que ter uma indenização no meio desse caminho aí. Né? Bom, a pergunta é o seguinte: quando você formou esse preço de venda de R$ 1.400 a R$ 3.000, os números que a gente viu aqui, você considerou todos esses itens que nós falamos até agora? Sim ou não? Todos consideraram? Se sim, parabéns. Se você não considerou todos os itens, desculpa a minha franqueza de novo,
eu sinto de dizer assim tão abertamente, tá? Seus cálculos estão furados. Tá? Desculpa a minha... como diz no Rio Grande do Sul, na lata, na cara. Mas é assim, ó, pessoal, se eu não considerar tudo isso, os nossos cálculos estão furados. Bom, a partir daí, o que o SINDAG está propondo, tá? De juntos. Por que juntos, tá, pessoal? Num primeiro momento, eu vou dizer assim, eu estava participando da Assembleia, acho que foi em maio, né, lá em Porto Alegre, e daí eu vi todo aquele zum da concorrência desleal, de pessoas aviltando preços e tudo mais, e a partir dali eu tive uma conversa com o Gabriel, com o presidente Júlio, e a gente começou a trabalhar alguma coisa. O Leandro me ajudou um pouco, o Batista lá me ajudou um pouco, e eu fui indo, e a gente chegou até um ponto, tá? E agora a proposta é o seguinte, é de juntos, nós e os associados do SINDAG que quiserem, não é obrigado, tá? E ele está focado para os associados, tá? Desenvolvemos um sistema de custo e formação do preço de vendas do serviço agrícola, tá? Por que desenvolver, tá, pessoal? Porque o que nós temos hoje é uma planilha, eu grifei ali, tá? Em fase embrionária, tá? É a versão 0 por enquanto, tá? Para que os associados, então, utilizem essas planilhas e contribuam com suas críticas, sugestões de melhoria e assim por diante. Ontem mesmo, eu estava conversando com um dos associados e estava mostrando e tal, e de repente, eu confesso para vocês, eu já me trouxe umas 2 sugestões de melhoria que eu acho que são super importantes, tá? E também já descobri um errinho ali que tinha numa fórmula e tal. Então, assim, ó, a ideia, tá? É que nós vamos... fazer uma listinha ali depois, vou passar aqui, você colocar o nome da sua empresa, seu nome, telefone, e-mail, só isso, tá? Que quiser, tá? E a semana que vem, mais ou menos, eu vou enviar por e-mail a planilha, você vai preencher, enfim. Eu não vou dar essa versão que eu tenho, porque, como eu falei, tem uma melhoria que eu já vi que tem que ser feita e um erro a ser corrigido, tá? Semana que vem devo fazer isso. E vocês vão trabalhando. E na própria planilha tem lá o meu e-mail. Eu resolvi centralizar por e-mail porque se um me liga, o outro manda um WhatsApp, o outro manda um e-mail, o outro manda um recado, o outro manda um bilhete, eu vou me perder nos retornos, tá? Então, centralizei no e-mail ali. Vocês deem o retorno e a partir dali a ideia é que nós vá dando uma olhada e melhorando essa planilha e disponibilizando uma nova versão. Por isso que já vai o canal esse por e-mail, para eu mandar por e-mail novamente uma nova versão contemplando essas correções, sugestões que vocês derem e a gente entender que sejam aplicáveis, tá? E mais tarde, assim, depois, sairmos de uma planilha Excel e passarmos para um programa disponível no site do SINDAG. Essa é a ideia final, tá? Bom, alguns conceitos aqui só... Como contador, assim, tem que colocar, tá? O sistema de custeio que eu utilizei foi por absorção e alguns conceitos de custo total da propriedade foi o sistema que eu utilizei para poder chegarmos até aqui, tá? Outra premissa. A base é custo hora. Tá? A base foi custo hora, essa é a moeda. Então a ideia é que quando você vai fazer uma lavoura, tá? Um trabalho numa lavoura, você... faça uma simulação, uma estimativa de quantas horas vai prestar para que a gente consiga chegar no valor. Tá? Então, a moeda é custo hora. Tá? E também eu abri por custo por aeronave. Tá? Custo por aeronave. Por quê? A gente tem 2 grandes... temos o avião pequeno, o motor a pistão e o outro com o turbo-hélice, que são 2 grandes grupos. Mas daí, inicialmente eu imaginei fazer só os 2 grandes grupos, mas fui ver que os custos são diferentes, mesmo sendo do Ipanema, do César, por exemplo, são diferentes. Então a gente abriu por aeronave, tá, o custo que eu entendo que vai ficando mais preciso. Tá? Então essa é uma das premissas. Bom, e a lógica é o seguinte, somos custos fixos mais os variáveis, eu tenho um primeiro subtotal, e a gente faz uns ajustes, tá, pessoal? A distância da pista que você vai prestar o serviço, tá? Se lá naquele local tem rede elétrica ou não, porque daí já começa a aumentar o grau de risco de acidente. Trabalho numa área que não tem rede elétrica, outra que tem, por exemplo, tá? Agora lá no sul tem muito, eu também sei que no Nordeste, lá na região do Rio Grande do Norte também tem muito, a usina eólica, né? Os famosos cataventos.
os riscos de acidente já começam a aumentar. Então, consequentemente, eu tenho que refletir isso no preço de venda. Tá? Tem a questão da deriva, da lavoura vizinha, da inadimplência. Faça esses ajustes, tá? Acresça os tributos, a margem de lucro, eu chego ao preço de venda. A lógica do sisteminha é simples, é isso aí, esta é a lógica, tá? Bom, quando a gente faz alguma coisa de custo, pessoal, tem um detalhe assim, ó. Eu posso ter menos informações. Isso é super fácil, tá? Porém o cálculo fica mais preciso. Só para ilustrar, tá? Alguém pode chegar e dizer assim, Marconi, o ano passado meu custo total foi de 4 milhões de reais. E eu voei 1.000 horas. O meu custo hora é 4 mil reais. Eu posso dizer, 4 mil reais. 4 milhões, só tenho duas informações. 4 milhões de reais total, 1.000 horas, dá 4 mil reais. Daí diz assim, Marconi, só que é o seguinte, eu tenho duas aeronaves. Uma é pequena e outra é grande. Agora já não tem mais essa resposta. Aí eu posso dizer, talvez aquela aeronave pequena lá custa alguma coisa perto de 2.500, 3 mil a hora, e a grande custa 5.500. Mas eu já não tenho a informação precisa. Então, se eu quiser dar duas informações apenas, custo total e número de horas, a minha informação eu perco a precisão dela. Eu tenho um bom norte, tá? Mas eu perco a precisão. Por outro lado, quanto mais informações eu vou colocando, mais preciso vai ficando o cálculo. Então, voltando, se eu separar os aviões pequenos dos grandes, eu já começo a ter uma informação mais útil, mais precisa. Porém, se eu tiver muita informação, pessoal, inviabiliza o sistema. Só para ilustrar, estou fazendo uma caricatura, tá? Para eu saber exato, talvez eu tinha que botar alguém com cronômetro para marcar o tempo que o piloto ia sair da empresa até chegar na aeronave. Mas o custo de fazer isso, todo o trabalho, ele inviabiliza eu utilizar um sistema desse. Tá? Então eu não posso ir no exagero do detalhe da informação. Tá? Então, temos que achar um meio termo, por isso que eu falei que as sugestões que vocês vão dar, a gente vai avaliar. Assim, ó, eu não posso entrar no exagero do detalhe, porque senão eu vou tornar uma planilha um monstro que ninguém vai preencher. E também não adianta. Tem que ser uma coisa que você consiga usar. Tá? Então esta é a ideia. Tá? Então temos que achar aí um meio termo. Tá? Bom, inicialmente, tá, eu criei assim 5 abas. A primeira aba, eu estou pensando agora no preenchimento por parte de vocês, tá? É só uma apresentação ali, onde depois a gente vai melhorando devagarinho, mas é um pequeno manualzinho, diz assim, ó, nessa aba você coloca a informação, tá? Um pequeno manualzinho, tá? A segunda aba é um cadastro, onde você coloca as informações da empresa e basicamente a tributação, se você é simples nacional, se é lucro presumido, lucro real. Já abrindo um parênteses. Eu não consegui concluir o lucro real, então eu tenho Simples Nacional no anexo 3, Simples Nacional no anexo 5 e lucro presumido. Mas, pelo que eu vi, a maioria das empresas estão nesse grupo aí, né? Dificilmente é o lucro real. Imagino que logo consiga disponibilizar uma versão que atenda o lucro real também, tá? Então, a cada ano você pode mudar de tributação, então você vai assinar lá. E seu faturamento anual, porque dependendo do faturamento altera a tributação, a faixa de tributação. A maioria são do Simples nacional, e o Simples é progressivo, ou seja, quanto mais alto for o seu faturamento, mais alto vão ficando as alíquotas. Então, para eu poder me posicionar e dar um valor mais preciso, preciso só do faturamento anual. Custos e despesas que são fixos, basicamente, também você vai colocar uma vez só. E o orçamento, isso sim, a ideia é que a cada trabalho você consiga pegar e atualizar aqueles valores ali. Então, ou seja, é apenas uma planilha que você vai pegar e alterar ele, alterar. Deixa eu tentar abrir aqui em Excel. A gente compra ou não compra agora a planilha aqui?
Só deu que alguns arquivos não foram abertos ali. Acho que ele... Vamos fechar aqui que eu tentei, não fechou não. Não, aqui. Fechar aqui. Isso aí. Tá, não, eu só quero tirar isso aqui para poder... Tá. Isso aí. Agora a gente vai abrir a planilha ali, pessoal. Não é habilidade de conteúdo aqui. Vai continuar. Eu não consigo fechar então. Isso aqui. Tá. Isso aqui por enquanto. Como faz para projetar? Tá. Chegou aqui o auxiliar técnico. Na verdade eu queria tirar essa aba para projetar mais aí, tá? Uma coisa. Esse aqui lá é para mim, tá? Esse é 5 horas. Qualquer coisa pode ir para o mesmo do lado, paciência, tá? Não dá. Pessoal, eu acho o seguinte, enquanto ele vai tentando colocar no ar ali, eu vou distribuir umas folhinhas aqui, que são eu ia fazer no final, que são esse pequeno cadastrinho aqui, para se você quiser receber essa planilha, para ajudar a desenvolver, tá? Se você não quiser, não tem nenhum problema e tal, e ela é aberta somente aos associados, então, essa é a ideia. Só coloca numa letra, por favor, vocês são pilotos, tá? Não usem aquele lado de vocês de letra de médico, tá? Porque eu vou ter que entender depois, tá, pessoal? Vou ter que entender isso aqui depois. Tem várias folhas aqui. Em cada página dá 4, 5 linhas. Então vocês podem ir distribuindo aí, dividindo entre vocês. Cadê foram chamar os universitários. Tá? Para tentar resolver ali o problema, tá? Quando tem um grupinho de folhas aí, vocês abram aí as folhas e tal. Bom, pessoal, conforme eu falei, aqui embaixo, ó, se vocês conseguem ver, eu numerei assim para ficar em ordem bem clara, bem lógica, tá? O item 1, apresentação, essa primeira aba, onde eu explico um pouquinho como é que vai. Por exemplo, assim, tá? Aqui no F1, no grupo das despesas administrativas, no item manutenção e sede de hangar, não incluir neste campo as despesas com manutenção de aeronaves. Tais custos são calculados a partir da aba 4. Então, isso funciona um tipo no manualzinho, tá? É simples e tal, mas é um tipo no manualzinho. Na aba 2, tá? Que eu chamei de cadastro, ele é apenas os dados da empresa. Eu botei Marconi Aviação Agrícola, fique tranquilo, não vou ser concorrente de vocês, tá? É só para ilustrar aqui. Endereço, telefone, e-mail, porque mais tarde, pessoal, nós vamos fazer um orçamento e a ideia é que você entregue uma folhinha do orçamento, então ele vai pegar esses dados daqui para imprimir no orçamento já direitinho. Você vai fazer apenas uma vez, colocar os dados da sua empresa ali, tá? E neste item faturamento anual, eu botei aqui uma palavrinha fiscal, tá? Porque é aquele valor que você declarou para o fisco do ano passado, então você coloca ali a sua expectativa de faturamento fiscal para eu poder, depois, na hora do cálculo dos tributos, eu ajustar conforme a faixa de faturamento. Bem assim, a grosso modo, né? Aqui da vida 2.400.000. 2.400.000 no Simples Nacional, que é o caso dessa empresa, ela paga um percentual de tributo. Se ela faturar 3 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões, já passa para outra faixa de tributo. Então, é apenas para eu poder encaixar na faixa de tributos e dar... Então, uma vez só você vai preencher isso por ano, tá? E aqui a forma de tributação que você está neste ano. Anexo Simples Nacional, anexo 3 e anexo 5. Só para, aproveitando aqui,
Pessoal, a partir deste ano, se eu estou certo, do ano passado, este ano, tá? As empresas de aviação agrícola, elas entraram numa sistemática dentro do Simples Nacional, que significa o seguinte: se os custos trabalhistas, salário, INSS, fundo de garantia, Prolabore e tal, forem superior a 28% da sua receita, vocês tributam nesse anexo 3, que ele é mais barato. Se por acaso esses custos trabalhistas, salário, Prolabore, INSS, fundo de garantia, 13º e tudo mais, ele não chegar a 28%, uma brincadeira, você não está gerando tanto emprego e renda, você paga mais tributos. Aí você vai para o anexo 5, que é a segunda linha, a linha 23. Tá? Então ele é mais caro. Então você tem que ver, isso aí o seu contador, olha, eu estou no anexo 3 ou no anexo 5. Tá? Então para ver, para encaixar e tributar direitinho. Ali é só marcar um xizinho, né? Se é no anexo 3 ou 5, por exemplo, e o lucro presumido. Tá? O lucro real não está funcionando ainda, já está previsto, mas não está funcionando. E aqui a alíquota do SSQN do seu município. No Brasil nós temos de 2% a 5%, cada município estabelece dentro dessa faixa aí. Então, para quando tiver o SSQN por fora do Simples Nacional, ele poder calcular. No final tem esse botão prosseguir, que já automaticamente te joga para a próxima tabela. Como é que eu faço aqui para baixar? Baixou. Pessoal, aqui estão as aeronaves, tá? Como é que eu fiz assim, ó? Prefixo, você coloca aqui, tá? O prefixo da aeronave, tá? O modelo, esse aqui, tá? Essa coluna aqui, eu tinha uma informação que eu acabei... Era aquela do motor a pistão ou turbo-hélice, eu tirei fora. O ano de fabricação, para que vai valer o ano de fabricação? Para calcular a depreciação. Os aviões mais novos estão em depreciação maior, e os aviões mais velhos estão em depreciação menor. Então, eu colocando o ano de fabricação, inclusive a planilha está automática, que no ano que vem ele já vai atualizando. Então, colocou uma vez o ano de fabricação, quando você tiver com a aeronave, está valendo. Depois, o valor de mercado dessa aeronave. Tá? Ali embaixo eu tenho alguns valores, vocês costumam trabalhar em dólares e outros em reais. Então, eu botei bem claro, o valor é em dólar. Por quê? Porque a cada orçamento que nós vamos fazer lá na frente, a gente vai informar a cotação do dólar. Então ele automaticamente vai atualizar, ou seja, você pode começar a safra com $1 e no meio da safra já está outro valor. Então a cada orçamento você pode atualizar e ele já só trocou o valor do dólar e já vai corrigir todos os valores automaticamente. Tá? A retífica do motor também, pelo que eu entendi, costuma-se usar dólares. Tá? Nesse caso aqui é um aviãozinho pequeno, em 1980, 100 mil dólares o valor dele, 50 mil para fazer o motor. O número de horas para retificar o motor, 2.000, 1.500, tem toda... Pessoal, esses números aqui, eles não estão assim, não é um caso real, específico, valendo, tá? São números que a gente colocou ali, fez umas brincadeiras, aumentamos um, diminuindo o outro, para verificar os valores, então, depois, cada um vai ajustar a sua realidade. E daí pode dar que um custo chega a um valor X e o outro, o vizinho do lado ou da outra cidade, chega a um valor diferente. Tá? Número de horas para refazer, retificar. Depois tem a revisão da hélice, tá? Que daí eu coloquei em reais. Tá? Agora, se todo mundo achar que deve colocar em dólares, não tem problema, troco para dólar, não tem problema. O número de horas para revisão da hélice, vou colocando aqui, cada linha é uma aeronave. Se você entende que tem que botar uma hélice nova de vez em quando, aí o valor, esse caso aqui ele colocou, não, daí eu botei um real ali apenas. É o seguinte, como é planilha de Excel, se botar 0, às vezes dá uma enlouquecida na fórmula. Então, em vez de 0, eu ponho 1, que não significa muito e para não dar erro, tá? Expectativa de duração de uma hélice. O custo do lubrificante para cada troca, está em reais, o custo, né? E o número de horas para a troca do lubrificante. Nesse caso, foi 50 horas que a gente orçou. R$500 a troca do avião pequeno. O custo do pneu, do joguinho de pneu, e qual a expectativa de duração. Eu sei, pessoal, que na prática, os pneus não têm uma relação tão forte com as horas. Né? Na verdade, cada vez que sobe e desce o avião.
Mas, infelizmente, eu tinha que usar um critério. Então, você tem que fazer uma estimativa. Olha, os pneus desse avião duram, em média, uma safra, 2 safras. Em média, eu vou tantas horas por safra. Então, tem que converter. Esse aqui tem que converter por horas para o jeito de poder calcular. Tá? O que eu tenho mais aqui? O consumo de combustível por hora, o número de litros. Pessoal, como lá na frente eu vou ter que colocar o valor do combustível, se você utilizar álcool, tudo bem, pode colocar ali. Se você utilizar gasolina, pode também, tá? O que eu não estou preparado neste momento é na mesma empresa usar os 2 combustíveis, tá? De repente é uma melhoria que a gente vai ter que fazer. Ontem eu fui ver no primeiro teste ali que alguém chegou com esse problema, tá? Mas se você usar só esses 2 combustíveis que tem basicamente? Tem mais um? Os 2 maiores é isso, álcool e gasolina, né? Querosene, tá? Talvez, se você utilizar um combustível não tem nenhum problema, tá? Você botar tantas horas de combustível, e depois lá o valor do combustível, põe um valor correspondente, respectivo do combustível que você está usando, tá? Agora, se usar mais, na mesma empresa, mais de um combustível, aí me complica um pouco. A gente vai ter que arrumar uma forma de corrigir isso aí. Hã? Um caminho é usar 2. Copia e vai de novo, tá? Não, mas a gente pode, de repente, pensar numa melhoria que você diga qual é o combustível, tá? Mas, por enquanto, não tem isso aí. Expectativa de voo desta aeronave nesta safra. Tá, pessoal? Então, eu tenho que estimar. Tá? Porque, na realidade, eu vou pegar a lógica, eu pego os custos e divido pelo número de horas voadas. Então, tem que ter essa expectativa. Tá? E eu tenho que ter das aeronaves ao ponto que o somatório seja a expectativa real. Né? O número de aeronaves aqui está infinito. Tá? Eu estive vendo com o Sindag, parece que a maior empresa que temos associada tem 22 aeronaves. Pode botar, a gente tiver 23, 25... Então, o importante é que o total também dê, né? Número de horas voadas. O custo anual com seguro obrigatório está em reais. E o custo do seguro total aí está em dólares, que parece que é o mais comum. E outras despesas com manutenção anual. Botando em outras despesas, ontem a gente também estava conversando, alguém sugeriu de abrir um pouquinho mais, mas tudo bem. Eu pego outras despesas ali, tá? Então, isso aqui, pessoal, a rigor eu vou cadastrar uma vez por ano. Vou revisar e deu. Quando é que eu vou mexer? O dia que eu vender uma aeronave. O dia que eu comprar uma nova. Então, você vai levar um certo tempinho para preencher, mas preencher uma vez está resolvido. Tá? Vou para a próxima aba. Já estou indo. Aqui, pessoal, eu tenho as despesas gerais e administrativas. Tá? Água, luz, telefone e assim por diante. Como é safra de vocês, eu coloquei o seguinte, ó. Eu posso colocar o valor mensal ou anual. É indiferente. Vamos por assim, água. Esse aqui tem posto artesiano. Se eu botar aqui R$30, ok, já saiu até o errinho lá do lado que não tinha valor, tá? R$30 tá bom, sem problema algum. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? Agora... Não, Marconi, olha, o aluguel eu pago por ano, R$2.000. Tudo bem. Tá? Eu só não posso preencher os 2 campos ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui botar 100 mensal e 2.000 anual. Daí ele vai dar o erro aqui que eu tenho que optar por uma das duas. Então, eu posso usar tanto mensal quanto anual. Tá? Só vou voltar o valor aqui que eu tinha antes, para não mexer muito. Tá? E assim vai indo. Tá? Eu preencho as despesas administrativas. Água, aluguel, energia elétrica, telefone, internet, material de escritório, manutenção da sede do hangar, correios, contabilidade, e vai indo. Despesas financeiras, dentro da questão das tarifas bancárias e tudo mais. Pessoal, olha só. Pessoal, na primeira item, salários, tá? Quando eu altero salários, aqui está 6.200. Preste atenção... Vou botar 7 mil, só para ilustrar aqui, tá? Olha a linha de baixo, que é encargos. No momento em que eu coloco o salário, ele já muda o encargos. Ó, aí ali junto está provisionado 13º, férias, a verba para rescisão e da reclamatória trabalho isolado, tá? E uma série de verbas já estão calculadas. Então você preencheu, e até a questão, por exemplo, assim, quando você está no Simples Nacional, o INSS dos empregados está junto naquela guia do Simples. É um custo.
Quando você é lucro presumido, as empresas maiores, o custo de INSS é bem mais caro, é direto. Então ele pega a tributação e já calcula direitinho, tá? Então, o que faz automático aqui é esta questão aqui, então, de calcular os encargos, tá? Como a gente tentou calcular todos esses detalhes, provavelmente, eu vou antecipando para vocês, já estão quase mandando eu parar aqui, eu acho. Mas vamos lá. Como a gente está considerando todos esses custos, eu espero de não ser apedrejado, que eu imagino, esse número aqui não é nada verdadeiro, assim, então, mas que vocês vão encontrar um número maior do que vocês talvez imaginem que seja o custo. Porque talvez vocês não consideraram todos os fatores que a gente está considerando, tá? E como eu falei no início, repito, essa planilha não está acabada, tá, pessoal? Vai depender da ajuda de vocês para a gente ir melhorando e tornar cada vez o custo mais preciso, tá? As despesas operacionais aqui e tal, só preencher, isso aqui também você vai preencher uma vez, a não ser que tenha uma mudança significativa, tá? Olha, a energia elétrica dobrou agora. Você aí altera o valor da energia elétrica que você gasta por mês, pronto, tá? ou por ano. Então, mas a rigor você vai preencher uma vez, e a minha sugestão é o seguinte, uma vez por ano, antes de dar uma revisada, porque com o passar do tempo vão mudando os custos, tá? Então, revisou uma vez por ano, tá legal, tá? Então, tem um trabalhinho aí, dependendo do porte da empresa, eu imagino assim, pelo que eu vi ontem, tá? Se você tiver todas as informações na mão, tá? Se tiver todas as informações na mão, uma empresa aí de 2, 3, 4 aeronaves, em menos de uma hora você preenche isso aqui. E daí você tem o cálculo para sempre, tá? Agora, talvez o mais trabalhoso é você conseguir essa informação. Quanto é que eu gasto de internet? Quanto é que eu gasto daí pegando, tá, as informações para abastecer? Mas se você estiver lá bem na mão, não tem nenhum problema. Bom, no momento em que você vai aí, eu tenho a última planilha, que é o orçamento, tá? Aqui, pessoal, o que eu tenho? Essa aqui sim, a rigor, a ideia aqui é que a cada serviço que você for realizar, se você, Marconi, eu vou botar uma hora para eu ter uma noção de hora, tudo bem, mas a cada serviço você pegar e fazer o orçamento, tá? Primeiro, cotação do dólar. Esse aqui a gente pegou ontem ali, o dólar, estava esse valor, 3,766, tá? Qual é a ideia, pessoal? Todos aqueles custos que nós vimos anteriormente, especialmente o valor do avião, refazer o motor, seguro total, a hélice me parece também que é em dólar também ou não? Tá, todos esses custos são orçados em dólar, no momento que você põe a cotação do dólar, ele já atualizou todos os valores automaticamente. Então se você colocou apenas o valor do dólar aí, todos os valores que estão em dólar já estão atualizados. Tá? E você já vai ter um orçamento atualizado para hoje, do dia, não vai ter valor defasado, tá? Segundo ponto, que é outro custo significativo, o valor do litro do combustível, tá? Esse aqui ontem foi o que me deram, eu estou pagando 6,20, tá bom? Você coloca o valor do combustível, então tanto faz. Eu uso querosene, eu uso gasolina, eu uso álcool, do combustível que você utiliza, põe aí o valor e ele já está atualizado o consumo também. A comissão do piloto, eu deixei ali porque tem diferentes critérios no Brasil inteiro, tá? Então uns pagam mais, outros pagam menos, uns pagam salário fixo. Se o seu piloto for pago por comissão, só coloca ali o percentual para aquele serviço. 18% parece que é um dos números mais usuais aí, paga 15, paga 10, seja o que for, tá? Esses dados aqui da empresa, ele puxou lá do cadastro, então você não precisa preencher nada disso. A sugestão aqui é o seguinte, esses dados do cliente, sim, deve ser fazer um orçamento para cada cliente. Botei aqui, Manuel da Silva Fazendeiro e tal, telefone e e-mail, por quê? Se você quiser fazer um trabalho depois de precisar de retomar um contato, já tem ali ele para que você faça o contato com ele. Bom, o serviço, isso aqui é editável, né? Manuel da Silva Fazendeiro, bonito. É outro cara, né? Pronto, já põe o nome que você quiser dele, tá? Aqui você descreve o serviço. Eu botei aqui semeadura da Fazenda 1, tá? Você escreve como quiser. O total da área, tá? Que vai aqui não consegui tirar o acentinho do ar. Aqui é editável também, hectare, alqueire, quadra. Você escreve o que você quiser ali conforme a sua região. Distância da pista até a área dos serviços, tá? Então a gente está considerando da pista
que você vai trabalhar, até onde você vai fazer, qual é a distância. E ele tem um acréscimo, enquanto vai indo mais longe, vai tendo um acréscimo. Tá? Esses percentuais, como eu falei, eu conversei um pouco com o Leandro e com o Batista, e eles me deram uns números. Agora, de repente, a gente pode chegar à conclusão de que, olha, Marconi, está muito caro isso. Temos que baixar esses percentuais. Ou está muito alto, ou está muito baixo, nós temos que aumentar, que representa mais custos. Então, foram valores estimados em percentuais, que quanto maior é a distância que você vai prestar o serviço, porque custa mais, tem que ir com o avião até o local e botar lá. Distância da base até a área do serviço. Olha, a minha sede da empresa aqui, eu vou ter que usar aquela pista lá que fica daqui a 30 quilômetros. Então, isso também acaba considerando no, serviço, no valor do serviço. Tá? Então, você coloca ali em quilômetros essa informação e a gente fez uma escalinha também de percentuais. Tá? Translado da base até a pista em horas. Olha, para o avião ir daqui vai levar 1 hora de voo para chegar lá. Você coloca em horas esse tempo de translado. Ele também considera no custo. Esse daqui, por exemplo, a gente chegou à conclusão assim, e é um número que depois a gente pode ir melhorando ele. Tá? Considerando que o avião vai vazio, que não está trabalhando, não está pulverizando, não está semeando nada, o custo ficou o equivalente, que nós estimamos, em 40% como se estivesse trabalhando. Tá? Mas acabou que marcou, não é 40%, é 45%, é 30%. A gente vai chegar num número aí final. O número inicial é o seguinte, se eu levo, por exemplo, só vou botar um número maior, tá? Se eu levo 10 horas de translado, só para... Eu considero 4 horas como se somos junto a 4 horas trabalhadas. Tá? Então, considero apenas como 40%. Foi o número que a gente tem inicial aqui. Tá? Bom, estimativa de hora do serviço. Isso aqui vocês já estão acostumados a fazer, que é olhar pela quantidade do tamanho da área, como é que é a área, o recorte e o produto estimado. A aplicação é sólida ou líquida? O que acontece, pessoal? Pelo que eu conversei, quando a aplicação for sólida, ela tem um desgaste maior no casco da aeronave. Então, a depreciação ele tem um acréscimozinho, tá? Parece que foi 10% que a gente colocou. Então, quando a aplicação é sólida, não mexe nos outros custos, mas na depreciação do casco, ela aumenta um pouquinho, tá? A pista é asfalto, aqui eu botei líquido nesse exemplo. A pista é asfalto, é de terra ou saiba, ou é de grama. Por quê? Por causa do consumo dos pneus. Se é de grama, não consome tanto, e aí vai indo, e a do asfalto consome. Então, tem ali também tu vai fazendo e vai alterando o cálculo do pneu. E aqui, pessoal, fiz assim. Grau de dificuldade e risco. Na realidade, esses itens avaliados aqui, posso dar uma aumentadinha aqui para facilitar para vocês? Grau de dificuldade e risco são os acidentes e tudo mais, eles não vão acontecer a cada voo. Porém, uma hora vai acontecer. E eu tenho que fazer uma reservinha para a hora que acontecer eu ter dinheiro para isso. Tá? Por exemplo, assim, eu botei o primeiro lá, rede elétrica e eólicos. Tá? Você vai avaliar, vai apenas colocar o X, baixo, médio ou alto. Olha, não tem nada lá, então risco baixo. Não, tem alguma coisa, mas não é próximo e tal. Médio. Não, passa por dentro da lavoura a rede elétrica. Risco alto, por exemplo, tá? Então, e conforme vai sendo o risco, vai aumentando o valor para você cobrar no final, porque é um risco que você vai ter. Também não tem lógica. Aquela lavoura que não tem nenhuma fiação elétrica perto, pagar por aquele que tem, né? Então, quem tem que pagar um pouquinho mais, que ali você tem um risco um pouco maior, tá? Esta é a ideia. Agora, esses percentuais, eu não me lembro agora quanto é que a gente botou aqui, se foi 5, 10%, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente pode falar, mas quando está aumentando demais, acho que não é tanto essa reserva, é mais, né? Então a gente tem que ir ajustando esses percentuais. O próximo, APA. Lá no Rio Grande do Sul a gente, é bem claro, APA são as áreas de proteções ambientais, tá? Ou águas, rios e lagos próximos, que pode dar uma contaminação. Mesma coisa, o grau não tem nada perto, é baixo, é médio ou alto, só põe o X no lugar certo, tá? Deriva, as lavouras vizinhas, tem uma lavoura orgânica do lado, eu posso ter que indenizar. Mesma coisa, grau baixo, e aqui eu altero, né? Por exemplo, aqui eu vou botar o grau baixo aqui. E daí eu tiro daqui, pronto. Opa. Já mudei. Se ficar 2, ele dá o errinho, né? Então, tirei 1 aqui. O que ele está dando aqui? Eu estou apertando o botão errado. Aqui, ok, tá? Vou voltar
Bom, pessoal, o prefixo da aeronave... Ah, ainda tem mais um item. Cobrança e recebimento. Este daqui é aquela história, né? Quem tiver maior risco de cobrança e inadimplência, vou ter que botar um grau médio ou alto. Não é interessante mostrar isso para o cliente, né? Bom, e eu coloco aqui o prefixo da aeronave. Na realidade, quando eu coloco esse prefixo da aeronave, pessoal, ele volta lá naquela planilha anterior e pega os custos daquela aeronave. Então, não contamina com os demais custos das demais aeronaves. Principalmente se é um avião pequeno ou grande, eu vou pegar aquela aeronave. Então, eu coloco a que vai prestar o serviço. Põe a margem de lucro desejada e ele me dá o valor final. Esse valor aqui não levem a sério, assim, foi apenas uma simulação que a gente estava fazendo aqui, tá? E chega no valor final. A ideia, pessoal, acho que eu não tenho para todo mundo, mas assim, ó, a ideia é que, vamos ajudar a distribuir, que você possa imprimir esse orçamento e até para mostrar, entregar para o cara e tudo mais, tá? Nesta impressão, tá? Nesta impressão, a gente configurou ali que a gente tirou, por exemplo, tá? A comissão do piloto, que não precisa o lavoureiro ficar sabendo, tá? E também tiramos aquela linha ali da cobrança e recebimento. Imagina você chegar lá, você está pagando mais caro porque você é inadimplente, costumasse. Não dá, né? Então, nessa impressão, a gente tirou essas informações para imprimir e entregar para o lavoureiro, se quiser, para o fazendeiro, sem essas informações aí. Tá? Mesmo assim, ela tem um campo de observações ali que em código a gente tem essas informações que o dono da empresa pode ver. Tá? Passa entre vocês ali. Então, pessoal, pode passar maior. Então, esta é a ideia da planilha inicial. Tá? E terminou. Essa é a ideia aqui. Qual é a proposta? Repetindo o que eu falei no início. Circulou aí algumas folhinhas. Se alguém quiser fazer o teste e tal, a semana que vem eu devo estar enviando por e-mail e vocês vão começar a brincar na planilha, tá? A colocar as informações, porque depois, se vocês forem olhar, pessoal, Marconi, se eu diminuir aqui o meu custo com engenheiro agrônomo, você diminui ali, em vez de R$1.000, põe 900, já vai alterar o valor lá na hora, tá? Então ela está toda interligada, você vai fazendo a gestão. Se eu aumentar isso, quanto aumenta e assim por diante. Ok? E já me deram 2 sinais que meu tempo acabou aqui já, e eu vou ter que parar. Então, olha só, pessoal, a ideia é essa aqui, vou ter que localizar as folhinhas onde tem os nomes dos e-mails, e a semana que vem mando, e vocês vão dando um retorno. Oi? Sim. Eu vou ficar até o início da tarde, não me lembro bem o meu voo, que eu acho que é 4 horas, eu vou ficar ali no estande do SINDAG. Quem quiser conversar mais, porque agora não vai dar para fazer perguntas, não sobrou espaço de tempo, pode procurar ali, a gente individualmente vai tentando conversar no estande do SINDAG. Certo, pessoal? Muito obrigado pela paciência. Até a próxima.